O rio Eufrates, uma linha vital do Médio Oriente, está a secar. Este rio outrora poderoso, fluindo das montanhas da Turquia para o Golfo Pérsico, é agora uma sombra do que já foi. As consequências deste desastre ecológico são de longo alcance, impactando milhões e ameaçando a estabilidade regional. A terra em torno dos rios Eufrates e Tigre, conhecida como Mesopotâmia, é onde a agricultura floresceu pela primeira vez. Esta região, muitas vezes chamada de Crescente Fértil, testemunhou o surgimento de algumas das primeiras cidades e impérios do mundo. As águas do rio nutriram essas civilizações, fornecendo sustento e permitindo o seu crescimento. Hoje, o berço da civilização enfrenta uma crise sem precedentes. O Eufrates, outrora um símbolo de abundância, está a diminuir a um ritmo alarmante. Imagens de satélite revelam um declínio chocante no fluxo do rio, com grandes secções reduzidas a meros fios de água. As terras, outrora férteis ao longo das suas margens, estão a transformar-se em pó, ameaçando a subsistência de milhões. As razões para este declínio são complexas, mas dois fatores destacam-se: as alterações climáticas e a atividade humana. No Médio Oriente, isto traduz-se em temperaturas crescentes, chuvas reduzidas e secas mais frequentes e intensas. À medida que as temperaturas sobem e as chuvas se tornam mais erráticas, o fluxo do rio diminui, deixando para trás terra seca e vidas destruídas. O impacto das alterações climáticas no Eufrates é inegável. Estudos científicos documentaram uma ligação clara entre o aumento das temperaturas e a redução do fluxo do rio. À medida que o planeta aquece, as taxas de evaporação aumentam, esgotando as fontes de água e exacerbando as condições de seca. O Médio Oriente, já uma das regiões com maior estresse hídrico do mundo, está a enfrentar o peso desta crise climática. O rio é uma fonte vital de água para milhões na Turquia, Síria e Iraque, fornecendo irrigação, água potável e apoiando um ecossistema delicado. À medida que o fluxo do rio diminui, estes países enfrentam um futuro de escassez de água, insegurança alimentar e agitação social. A situação é ainda mais complicada pelo facto da bacia do rio Eufrates ser partilhada por 3 países, cada um com as suas próprias necessidades e prioridades em relação à água. A Turquia, localizada a montante, controla o fluxo do rio através de uma série de barragens. A seca do Eufrates não é apenas uma consequência das alterações climáticas. As atividades humanas também desempenharam um papel significativo. A sobrepopulação, as práticas agrícolas insustentáveis e a gestão ineficiente da água contribuíram para o esgotamento deste recurso vital. A procura de água na região disparou nas últimas décadas, impulsionada pelo crescimento populacional, expansão agrícola e desenvolvimento industrial. A agricultura, em particular, coloca uma enorme pressão sobre o Eufrates. A dependência da região de culturas intensivas em irrigação, como o algodão e o trigo, levou a retiradas excessivas de água do rio. Métodos de irrigação ineficientes, muitas vezes envolvendo canais abertos que perdem grandes quantidades de água por evaporação, agravam ainda mais o problema. A rápida urbanização e industrialização também aumentaram a procura de água. Seção 5: Fome no Crescente Fértil. O impacto mais imediato e devastador do declínio do Eufrates é a ameaça à segurança alimentar. O Crescente Fértil, outrora um celeiro do mundo, enfrenta agora uma crise alimentar iminente. À medida que o rio seca, o mesmo acontece com as culturas que dependem das suas águas. Os agricultores, que antes podiam contar com as cheias regulares do Eufrates para irrigar os seus campos, lutam agora para lidar com a escassez de água e as quebras de colheitas. O trigo, uma cultura básica na região,
é particularmente vulnerável à seca. O Centro Internacional de Pesquisa Agrícola, em áreas secas, estima que o rendimento do trigo na bacia do rio Eufrates poderá diminuir até 30% até 2050, devido à escassez de água. Este declínio na produção alimentar tem implicações graves para uma região que já luta contra a pobreza, os conflitos e o deslocamento. As consequências da insegurança alimentar são de longo alcance, levando à desnutrição, fome e agitação social. Seção 6. Êxodo. A crise dos migrantes ambientais. À medida que o Eufrates encolhe e a terra seca, uma nova vaga de migração está em curso. Agricultores, forçados a abandonar as suas terras pela seca e pelas quebras de colheitas, estão a deixar as suas casas e meios de subsistência em busca de água e de uma vida melhor. Este êxodo, impulsionado pela degradação ambiental e pelas dificuldades econômicas, está a criar uma nova classe de refugiados, os refugiados climáticos. A crise dos migrantes ambientais já é uma realidade na bacia do rio Eufrates. Na Síria, uma seca severa de 2006 a 2010, exacerbada pelas alterações climáticas e práticas insustentáveis de gestão da água, é amplamente considerada como tendo contribuído para o início da guerra civil no país. Milhões de sírios, deslocados pelo conflito e pela seca, fugiram de suas casas, buscando refúgio em países vizinhos e além. Seção 7. Guerras da água. Uma história de conflito. A água tem sido há muito tempo uma fonte de conflito no Médio Oriente. O rio Eufrates, partilhado pela Turquia, Síria e Iraque, tem sido um ponto de discórdia particular. A Turquia, localizada a montante, controla o fluxo do rio através de uma série de barragens, o que lhe confere uma vantagem significativa sobre os seus vizinhos a jusante. A Síria e o Iraque, fortemente dependentes das águas do rio, acusaram a Turquia de restringir o fluxo, exacerbando a escassez de água e prejudicando as suas economias. A década de 1990 testemunhou um período de tensões exacerbadas sobre o Eufrates, quando a Turquia começou a encher a barragem de Atatürk, uma das maiores barragens hidroelétricas do mundo. A Síria e o Iraque temiam que a barragem reduzisse significativamente o fluxo do rio, colocando em risco a sua segurança hídrica. Embora tenha sido finalmente alcançado um acordo tripartido, estabelecendo limites para as retiradas de água da Turquia, a desconfiança e a suspeita permanecem elevadas. A seca do Eufrates tem o potencial de reacender estes conflitos. Seção 8. Rumo a um futuro sustentável para o Eufrates. Abordar a crise que o rio Eufrates enfrenta requer uma abordagem multifacetada, envolvendo cooperação regional, práticas sustentáveis de gestão da água e investimentos em infraestruturas hídricas. Os 3 países ribeirinhos, Turquia, Síria e Iraque, devem trabalhar em conjunto para desenvolver um acordo abrangente e equitativo de partilha de água que garanta a sustentabilidade a longo prazo do rio. Este acordo deve estabelecer diretrizes claras para as alocações de água, tendo em conta as necessidades dos 3 países e os requisitos ambientais do rio. Deve também incluir mecanismos de monitorização e aplicação, garantindo que todas as partes aderem às retiradas de água acordadas. Para além da cooperação regional, existe uma necessidade urgente de melhorar as práticas de gestão da água em cada país.